Olá, pessoal. Voltamos aí, né, a falar sobre propriedades da matéria. Vimos na aula passada as propriedades gerais da matéria, e agora vamos ver as propriedades específicas físicas, tá? Lembrando que tem as químicas, as físicas e as organolépticas. As químicas a gente não vai dar enfoque, né, não nesse momento. Iremos ver somente as físicas e as chamadas organolépticas aí, né? Propriedades específicas são aquelas que vão diferenciar uma matéria da outra aí, tá? Então, para a gente começar aqui, a primeira propriedade que eu destaco aí é a propriedade chamada aí, né? Só um minutinho. Opa, agora sim foi. Aí é a dureza aí, tá certo? A dureza, ela vai medir o quanto a superfície de material sólido é resistente a um risco feito por outro, né? Então, o material com mais dureza vai riscar e com relação a algo de menor dureza vai ser riscado. Por exemplo, comparar um papel com o grafite, né? O papel é riscado e o grafite é o que risca. Então, desse modo, o grafite é o material mais duro e o papel seria o que apresenta menor dureza, já que ele é riscado. Aí, tudo bem? A segunda propriedade aí é a densidade. Densidade nada mais é que o resultado da divisão entre duas propriedades gerais, a divisão da massa e o volume de um corpo, né? A densidade vai definir, por exemplo, se um objeto vai flutuar ou se um objeto vai afundar ao ser imerso em um líquido, tá certo? Então, por exemplo, né, flutua ou afunda, né? A densidade de um objeto ela pode ser modificada apenas modificando aí o seu volume, tudo bem? Na relação de massa com volume, né? Então, se eu pegar, por exemplo, uma bolinha de massinha, de modelar, colocar no copo, eu vou perceber que essa bolinha de massinha redondinha vai afundar. Agora, por exemplo, né? Se eu pegar a mesma massinha, né, com a mesma massa, tudo bem? E fazer tipo uma canoinha com essa massinha, né? Perceba que eu modifiquei o volume aqui nesse caso é maior, essa massinha vai flutuar, tá certo? O objeto que afunda, né? Um objeto vai afundar se ele tiver maior densidade que o líquido. E ele vai flutuar se ele tiver menor densidade aí que o líquido, tudo bem? A densidade também ela pode ser modificada acrescentando alguma substância no líquido, ou seja, modificando a massa do líquido, né? É o caso aí, por exemplo, se eu colocar um ovo, né, numa água sem sal, esse ovo vai afundar. Se eu colocar esse ovo numa água com sal, esse ovo vai flutuar. Eu modifiquei a massa do líquido, né? Tem um caso aí, bem famoso com essa história de acrescentar sal e as coisas flutuarem, né? Um caso natural, que é o caso aí do Mar Morto, né? A densidade do Mar Morto ela é muito alta, né? Em razão aí da grande quantidade aí, né? De sal dissolvido nas águas. É por isso que as pessoas boiam, né? Aí no Mar Morto, né? O Mar Morto aí que fica no Oriente Médio, naquela região da Jordânia, tá certo? A densidade, então, ela pode ser calculada, né, usando a seguinte expressão: densidade é igual massa dividido por volume, tudo bem? A terceira propriedade aí é a tenacidade. Tenacidade é a capacidade que a matéria tem de resistir a algum impacto com outra matéria. Então, por exemplo, quando a gente joga uma bola em uma janela de vidro e essa janela se quebra, né? Isso quer dizer que a bola é mais tenaz que o vidro, né? A bola foi capaz de resistir ao impacto aí quando ela se chocou com o vidro, enquanto o vidro não foi capaz de resistir, tá? A quarta propriedade física específica é a solubilidade. É uma propriedade relacionada com a capacidade de uma matéria de dissolver uma outra substância, né? De se dissolver aí outra substância. O material que se dissolve a gente chama de solvente e o material que é dissolvido a gente chama de soluto, né? Um exemplo aqui, a água dissolve o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, a água é o solvente, aquilo que dissolveu, e o que foi dissolvido, que é o sal de cozinha, chama-se de soluto. A quinta propriedade é o ponto de fusão, que é o momento que a matéria passa do estado líquido para do momento que a matéria passa, perdão, do estado sólido para o líquido, né? A matéria ela realiza a fusão em uma temperatura específica, chamada temperatura de fusão.
Por exemplo, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Então, a água só vai começar a passar do estado sólido para o líquido quando ela atingir 0 graus Celsius. Cada matéria tem uma temperatura específica para passar do estado sólido para o líquido. Por isso que o ponto de fusão é uma propriedade específica. Já o chamado ponto de ebulição é o momento que a matéria passa do estado líquido para o gasoso, né? A matéria também realiza ebulição em uma temperatura específica, chamada temperatura de ebulição. Continuando com o nosso exemplo da água, por exemplo, o ponto de ebulição, ficou errado aqui, né? Não ponto de fusão. O ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius, ou seja, a água passa do estado líquido para o gasoso quando ela atinge 100 graus Celsius, tá certo? Cada matéria tem sua temperatura de ebulição específica, por isso que é uma propriedade específica. Agora um questionamento aí para vocês, né? Se eu pegar um copo de isopor e um copo de metal, qual deles eu tenho maior chance aí de me queimar se eu colocar água, né? Ao colocar água quente nesses dois copos e colocar a mão nesses dois copos, em qual deles eu tenho mais chance aí de me queimar? O copo de metal, obviamente, né? E por que isso acontece, né? Tem uma propriedade da matéria chamada condutibilidade térmica, que é uma propriedade de um material em conduzir calor. Chamamos aí de isolantes térmicos os materiais que têm dificuldade aí na passagem do calor, né? A taxa de transferência do calor é mais lenta. Um exemplo aí é o nosso copinho de isopor, ou mesmo a borracha, ou vidro, plástico, madeira. Já os chamados condutores térmicos são materiais que vão facilitar a passagem do calor, ou seja, a transferência do calor vai ser mais rápida. Um exemplo aí é o nosso copo de metal, tudo bem? Como aço, ferro, alumínio, tudo bem? Uma aplicação da condutibilidade térmica aí é o caso das panelas, né? Então, geralmente a panela é feita de metal, porque o metal transfere calor mais rápido, né? O que ajuda a cozinhar mais rápido os alimentos, enquanto o cabo da panela ou a tampa da panela, né, onde eu pego, né, na tampa da panela, é feito de alguma borracha, alguma coisa assim, porque a borracha é um isolante térmico, então o calor demora para ser transferido, evitando então que as nossas mãos se queimem, né? Agora um outro questionamento, né? Se eu tiver, por exemplo, uma moeda de metal, uma régua de plástico, um lápis, uma moeda de metal, em qual desses, né? Qual desses objetos aí eu conseguiria acender uma lâmpada em um circuito elétrico, se eu quisesse ligar, por acaso, isso em algum circuito elétrico? A moeda é a chave. Vocês pensaram nisso porque são feitos de metais? Então, se foi isso, então certo, né? Existe outra propriedade física específica chamada condutibilidade elétrica, que é uma propriedade dos materiais que indica o quanto eles conduzem corrente elétrica. O oposto dessa propriedade é a resistência elétrica. Chamamos então de isolantes elétricos aqueles materiais que não permitem o fluxo de corrente elétrica, né? Oferecem resistência elétrica. Um exemplo aí são os tecidos, a borracha, o vidro, o plástico, a madeira, né? Enquanto os condutores elétricos são materiais que permitem o fluxo de corrente elétrica. Por exemplo, aí os metais, né? Como aço, ferro, alumínio, etc. Tá? Algumas aplicações, então, da condutibilidade elétrica, né? O caso aí dos fios elétricos, tudo bem? Eles são geralmente enroladinhos com um plástico, já que o plástico não conduz corrente elétrica, evitando assim choques ao manipular esses fios. Lá dentro do fio, né, obviamente tem um metal, geralmente é o cobre, que vai conduzir aí muito bem a corrente elétrica para ligar os diversos aparelhos aí, tá? Agora a gente vai ver as propriedades organolépticas da matéria. O que será que é isso? Né? As propriedades organolépticas são as propriedades que podem ser percebidas pelos nossos sentidos, né? Tato, paladar, visão, olfato, enfim, né? E essas propriedades, né, elas são basicamente 5 propriedades organolépticas: a cor, sabor, textura, odor e brilho, tá certo? A textura, por exemplo, é uma propriedade organoléptica que é reconhecida pelo tato, né? A matéria pode ser áspera, pode ser mais lisa, enfim. Já a propriedade organoléptica sabor é uma propriedade reconhecida pelo nosso paladar, tá certo? A cor e o brilho são propriedades identificadas aí pela nossa visão. O odor é uma propriedade identificada aí pelo olfato, tá certo? Coisas aí, né, que não tem cheiro, a gente chama de inodoro, tá? E coisas que tem cheiro, a gente chama de odorífera, tá certo? Bom, a gente acaba aí esse assunto de propriedades, tá certo? E voltamos aí
com mais aulas sobre esse assunto, mais especificamente sobre os estados físicos da matéria. Até!